fruto, Senhor, de uma bênção, que o Senhor venha alcançar os seus lares. É o que eu te peço e te agradeço nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Podemos assentar. Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou teu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou teu filho, fez de mim sua morada e me diz: és bem-vindo. Não me abandonou. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra poder me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra poder me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. E as palmas engrandeçam ao nome de Jesus. Irmãos, você pode exaltar Jesus nessa noite, irmão. Jesus é bom. Aleluia. Eu sinto Deus aqui. Aleluia. Curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui. Iremos transmitir a tua palavra, Pai. Espírito Santo, iremos falar aos ouvidos, só o Senhor pode falar aos corações. Eu lhe peço nessa noite que a tua palavra venha como uma flecha e atinja, Senhor meu Deus, aonde há dor, decepções, medo, angústias, que a tua palavra venha produzir fé, esperança, restauração e cura. É o que eu te peço em nome de Jesus. E a igreja que crê diz amém, Jesus. Amém, Jesus.
Aleluia. Vamos ver se eu consigo terminar. O livro de 2 Crônica que lemos é o que nós iremos refletir nessa noite. Eu estava pedindo a Deus uma palavra e o Senhor colocou no meu coração essa palavra aqui. É uma palavra de fé e de esperança. Eu quero dar um tema para essa palavra: a vitória pela fé e pela adoração. Eu quero que você fique bem atento nessa noite, porque eu acredito piamente, irmãos, eu acredito piamente que Deus, Ele pode fazer maravilhas através da adoração. Quando eu me refiro à adoração, eu não falo só o louvor. Quando eu falo de adoração, eu falo com a minha vida. Por isso que a minha vida tem que ser como Paulo diz, uma carta lida para as pessoas verem. Quando eu falo de adoração, eu falo também de 2 servos de Deus que, por conta de expulsar um espírito de adivinhação de uma moça, foi preso, chicoteado, foi colocado no tronco, mas a Bíblia diz que eles estão presos, seus pés, suas mãos e suas costas estão ensanguentadas de tanta chicotadas, de tanto apanhar por pregar o evangelho. Só que também está escrito que os 2, Paulo e Silas, estão presos e eles estão orando e cantando louvores a Deus. Eu vou repetir para ficar melhor, daqui a pouco vai esquentar, é que eu tô igual carral. Eles estão presos, mas eles estão, a única coisa que não está preso é os lábios, a sua boca. E a Bíblia diz que eles estão orando e cantando louvores a Deus. E a Bíblia diz, e de repente é sem aviso, é imprevisível, acontece. Sabe aqueles negócios que acontecem assim, que você fala, meu Deus, como aconteceu? Não sei, de repente acontece. Só Deus para fazer esses negócios. E eu quero crer que Deus vai fazer alguns negócios de repente assim, vai? Amém? Não, você não está no culto, não é possível. Quem está no culto, ó? Não, eu sou boca de Deus nessa noite para dizer, vai acontecer uns negócios de repente, você vai dizer como aconteceu, mas não é para a derrota, é para o nome de Deus ser glorificado na sua vida. Oh, glória a Deus. Segundo livro de Crônica, capítulo 20. A leitura que lemos do capítulo 1 ao 22 é o texto que iremos meditar, versículo por versículo, ou expositivo, uma forma expositiva para nós entender todo esse contexto. A epígrafe do texto vai falar que a vitória de Josafá sobre os moabitas e o povo de Moabe, ou de Amon. Nós vemos aqui dois grupos de pessoas, 2 grupos de exércitos. A Bíblia vai dizer que se ajuntou o povo de Moabe e alguns dos meunitas e vieram a peleja contra Josafá. O mensageiro chega a Josafá e diz, olha Josafá, eu fiquei sabendo e eu vi um burburinho que está vindo uma grande multidão. E não é pouca gente não, é muita gente. E quem são? São os povos dos moabitas, os amonitas, os meunitas. Então a Bíblia diz que Josafá foi avisado, só que como todo mundo isso é comum, ter medo. A Bíblia diz que Josafá ouviu a mensagem, a Bíblia diz que Josafá temeu. O medo é comum porque somos seres humanos. Um detalhe que o medo não pode nos parar. O medo pode vir, é comum, sim ou não? Mas o medo não pode nos parar. A Bíblia diz, no versículo 2, vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão, além do mar da Síria, que já está em Gede, está bem perto. E a Bíblia diz que agora Josafá temeu e a Bíblia diz que Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Oh, glória. Ó, irmão, Josafá teve medo, versículo 3, e Josafá
passou a buscar ao Senhor. Detalhe, ele ouviu a mensagem é uma mensagem que dá medo, é muita gente que vem, 3 exércitos, é uma grande multidão, e a Bíblia diz que Josafá agora teve medo, só que um detalhe, ele teve medo, só que agora ele passa a buscar ao Senhor. Diga para alguém assim, quando o medo chegar, passe a buscar ao Senhor. A tua vitória vai vir do Senhor, irmãos, que não só fez os céus, mas também fez a terra. Vou profetizar nessa noite. Hoje não sei se a gente vai acabar 9 horas, mas eu quero profetizar nessa noite. Quando o medo bater na tua porta, desce na oração e na busca com Deus, que vem, aleluia, socorro do céu para você. Oh, bendito seja o nome daquele que vive e reina para sempre. A Bíblia vai nos dizer em 2 Crônica que após o exílio babilônico, o objetivo de reforçar a identidade e a espiritualidade do povo de Judá, destacando a importância da fidelidade ao Senhor. Josafá reinou por volta dos 849 a 873 a.C., era um rei piedoso, temente, neto de Asa, e promoveu uma reforma espiritual em Judá. Esse capítulo mostra um momento de crise nacional, onde os inimigos se aliaram contra Judá. O que me chama a atenção é que os inimigos que se aliaram ou juntaram para vir contra ele, irmãos, às vezes eu fico pensando uma coisa. A Bíblia diz que o nosso adversário, o diabo, ele não é, ele está ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, porque ele não é o leão, ele está ao derredor, bramando como se fosse. Um detalhe que eu aprendo aqui, que os inimigos são tão organizados que eles se ajuntam para vir contra Josafá. E por que, irmãos, agora para o nosso entendimento, por que nós, a igreja do Deus vivo, não podemos nos unir numa só força, numa só comunhão, que é numa só comunhão para fazer com excelência aquilo que Deus designou para cada um de nós fazer? O inimigo, ele é tão organizado, uma coisa que o diabo tem uma qualidade, pastor, como assim? Ele tem uma qualidade que ele não desiste, enquanto alguns de nós na primeira lutinha já desiste, na primeira provinha já abre o bico, na primeira prova já diz, vou parar, vou desistir, não quero mais nada, enquanto o diabo, ele não para, não desiste, em todo momento, toda hora, todo instante, ele está tentando destruir, acabar com lares, famílias, e nós precisamos se posicionar como pai, como família, como homens e mulheres de Deus, para declarar que a nossa casa, a nossa família, o diabo não vai tocar, porque maior é aquele que está conosco, irmãos. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunionitas, vieram a peleja contra Josafá. Nós vemos aqui a descendência lá de Ló, né? Nós vemos aqui, né, se a gente for pegar aqui essa referência, vai falar sobre Ló. Certa feita, para você saber esse contexto de Amon e de Moabe, as filhas de Ló deram vinho para ele, presbítero. E a Bíblia diz que ele, como diz, né, no provérbio brasileiro, tomou as cachaças. E a Bíblia diz que ele ficou bêbado. E a Bíblia diz que as suas filhas deitaram com ele. Pastor, como assim deitaram com ele? Está em Gênesis 19:37. E por isso nasceu esses dois grupos de pessoas, o povo de Moabe e o povo de Amon. Olha que situação terrível. Só que o nosso Deus é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Josafá recebe essa mensagem, só que ele passa agora a buscar a Deus. Uma das coisas da nossa geração é que ao invés que quando as coisas começarem a acontecer, quando a luta bater, quando a aflição chegar, o problema acontecer, ao invés de buscar o Senhor,
A gente coloca a boca no trombone e começa a anunciar para Deus e o mundo não, né? Para as pessoas, ao invés de anunciar para Deus e buscar como Josafá, para que o milagre aconteça. Então o que eu aprendo com isso, irmãos, quando as coisas acontecerem negativas na sua vida, não fica contando para B ou para C. Vem para o templo, faz igual Ana. Está amargurada de espírito, mas vai lá. Mas não tem palavra, mas pelo menos tem lágrima. E uma lágrima, tem um louvor que diz que uma lágrima para Deus vale mais do que uma frase. É melhor estar aos pés de Cristo, chorando e dizendo: Jesus, eu sei que o Senhor tem palavra. Lembra de Maria? Como Maria foi louvada aqui, eu estou no culto. É melhor estar aos pés de Jesus como Maria, ouvindo a sua palavra, do que estar distraída como Marta. Porque a distração é a queda. Mas se tivermos como Maria aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, irmão, o milagre acontece. Aleluia, a libertação acontece. Você crê nessa noite, que é a noite de cura? Josafá passa a buscar ao Senhor. Então vieram e avisaram, dizendo: vem contra ti uma grande multidão. O que é buscar? Buscar é diligentemente. Por isso que no Salmo 27:4, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. E ele vai dizer assim, todos os dias. Mas todos os dias, salmista, não é cansativo não? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Interessante um detalhe, que ele não só pede, mas ele busca, porque tem gente que pede, mas não busca. É igual alguém desempregado: eu quero um emprego, mas não vai atrás entregar o currículo. Quer que o emprego bata na porta? Pedir é comum pedir: Senhor, me abençoa. Aí Deus: eu vou te abençoar, mas vai, entrega o currículo. Entendeu? É assim. O milagre acontece quando você se posiciona, e Deus faz o que é impossível para você ser possível. Você está entendendo nessa noite? Para o milagre acontecer, aqui Josafá se posicionou. A multidão é grande, mas ele passou a buscar o Senhor. Com o quê? Com diligência, prudentemente, com empenho, com propósito, com alvo. Eu sei que é muita gente, Jesus, eu não vou conseguir, Deus, tem misericórdia. E aí ele busca, e quando ele está buscando, aí Deus toma alguém que está lá no culto também. Eita, eu amo isso aqui. A Bíblia diz que eles estão orando. E Judá congregou para pedir socorro a quem? Ao Senhor. Também de todas as cidades foi apregoado um jejum, dizendo: olha, todas as cidades circunvizinhas. O rei Josafá está dando um alerta, dizendo: olha, todos vão orar, desde as crianças até os animais entraram em jejum, meu Deus do céu, presbítero. Irmão, você tem noção do que é isso? Até os animais, Sidney, ninguém vai comer. E a Bíblia diz que todos obedeceram, irmão. Irmão, sabe o que a gente ouve direto nesse altar aqui, que é melhor obedecer? Só que a gente faz do outro lado, a gente expressa: é melhor obedecer, mas na hora da prática a gente inverte os valores. E a gente sacrifica, fica batendo cabeça, e aí Deus está dizendo: rapaz, toma posição, para com isso. E Josafá e todo o povo, as cidades circunvizinhas, se reuniram e entraram em oração e jejum. Ei, irmão, o segredo da conquista é posição, fé, porque fé é certeza. Hebreus 11, que a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas é prova daquilo que se espera. Eu espero uma porta de emprego abençoada, eu espero ter um filho, eu espero, busca a Deus, que Deus é Deus de milagre. Deus, Ele faz acontecer, mas precisa nós se posicionar. Pôs-se a buscar. Josafá em pé e a congregação em Jerusalém, a casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor Deus, nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Olha que oração linda. Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão
está a força, o poder, e não há quem possa resistir. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, diante do teu povo Israel, não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo, habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, agora, detalhe, se algum mal sobrevier, vírgula, espada por castigo, peste ou fome. Agora, isso aqui é posicionamento de alguém que está pressionado, mas está crendo. Ó, cadê? Para nos apresentarmos diante dessa casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia. Na onde? Na nossa angústia. E tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e dos montes Seir, cujas as terras não permite sair, invadir, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para nos lançar fora da tua possessão, e nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força alguma. Porém, ou seja, apesar disso, os nossos olhos estão postos em ti. Ele está dizendo: os inimigos são tantos. Ele quer nos tirar da terra, da promessa dos nossos pais. Aí ele vai dizer, porém, uma vírgula, quer dizer, apesar disso, os nossos olhos estão postos em ti, Senhor. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, 2, e olhando para Jesus, ou em outras palavras, eu amo esse texto, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Vou repetir para ficar melhor, irmão. Quando a luta bater, olha firmemente para onde? Para Jesus. Como diz o presbítero, olha para Jesus. Olha para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Passou a buscar. O medo levou Josafá à oração. Eu te pergunto nessa noite, o medo tem te levado à oração ou ao desespero? Alguns entram em parafuso, em desespero. Meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Eu quero morrer. Não, querido. Jesus, ele é vida. Jesus, ele quer dar vida e vida com abundância. Porque aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Olha que interessante. Aonde tinha um pecado, a graça veio e abundou. E o que é graça é favor. Favor imerecido. Por isso você está aqui, porque a graça de Deus te alcançou. Oh, meu irmão, e nós somos livres em nome de Jesus. Como diz um louvor, eu não sou mais escravo do medo. Nós não somos mais escravo do medo, porque nós temos um Senhor, um dominador, um sumo pastor, Jesus Cristo, que está no controle da nossa vida. O medo Josafá passou a buscar. Por isso que no Salmo 34, 4 diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Tem outra palavra que vai dizer: eu busquei o Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. Ei, querido, ei, igreja, quando o medo bater na tua porta, não deixa o medo entrar, mas fala para a fé atender. Não, vou repetir. Quando o medo bater na tua porta, fala para a fé atender. Como assim, pastor? Não entendi. A Bíblia diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele, serei com ele e ele comigo. Em outras palavras, vai dizer assim: eu quero fazer uma refeição com você. Tem alguém no culto? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu quero fazer uma refeição com você e você comigo. É isso que Jesus está dizendo.
Se alguém tem a possibilidade de ouvir a minha voz, eu quero mudar a tua vida. Eu quero restaurar você por completo. Quero sentar na tua mesa e quero cear com você e você comigo. É isso que Deus quer da sua vida. Aleluia. Mas precisa abrir a porta, e a porta é o coração. Para ter mudança é necessário abrir a porta. O diabo não. A Bíblia diz que João 10:10, que o ladrão vem não senão a matar, roubar e destruir. E qual é o ladrão da fé, de sonho, de esperança, de ânimo? Pode representar o Satanás, né? Está aí roubando a esperança de muitos, colocando um monte de dúvida, de medo. Ai meu Deus, será que eu continuo? Será que eu vou? Será que eu sou filho? Será que eu sou vencedor mesmo? Ei, queridão, vamos para a Bíblia. Lembra de Jesus quando foi batizado na água? A Bíblia diz que os céus se abrem, uma voz brada do céu: esse é meu filho, a quem me alegro. O filho na água, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, desce a voz do céu dizendo: esse é meu filho. Aí a Bíblia diz que o Espírito o leva para o deserto para ser tentado pelo diabo. Chega lá, o diabo vai dizer assim: mas se tu és o filho, só que lá atrás Deus já tem dizido: esse é meu filho. Tem alguém no culto? Sabe o que Deus estava dizendo? Meu filho, eu cheguei muito primeiro. Aí o diabo querendo colocar dúvida no coração de Jesus, dizendo: será que você é filho? Quantos tem assim? Será que eu sou filho mesmo? E eu quero dizer para alguém: você é filho de Deus. Aleluia. Quem é filho é herdeiro. Aleluia. Nós somos filho. Deus nos adotou. Oh, irmão, que maravilha. Por isso se alegra em Deus nessa noite. Vamos continuar aqui. Eita Jesus. Versículo 11, a oração semelhante de Asa: o Senhor Deus dos nossos pais, não és tu Deus dos céus? Ele vai dizer: tu és o Senhor que domina, que reina. O que é dominar é autoridade, soberania de Deus. Não é o Senhor que domina os céus, é o Senhor que controla tudo, tem o domínio de tudo. Eu imagino Deus olhando do céu, só um pensamento. Sim. Antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há quem possa escapar. Por isso que Deus não existe. Pastor, eu falei aqui outro dia, né? Aí alguém vai dizer: pastor, o pastor falou lá que lá no culto Deus não existe. Deus não existe, irmão. Porque se Deus existisse, ele seria feito, e Deus não foi feito. Antes que houvesse dia, eu sou. Sabe o que é isso? Antes de dia ser dia, ele já existia. Você está entendendo? E o que ele é? Deus, ele é o meu refúgio, minha fortaleza, presente, socorro na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, os reinos se abalem pela sua braveza. Ao rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo Deus está no meio dela e não será abalada. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz, a terra se derreteu. Aí ele vai dizer: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Esse é o nosso Deus. Lembra de Moisés, quando você for apresentar Moisés lá para o povo, para tirar meu povo, você vai dizer que eu sou, enviou. Imagina o faraó dizendo: viu quem mandou você? Aí Moisés todo trêmulo, né? Porque a Bíblia diz que Moisés era pesado de língua, né? Ele era gago. Aí Arão, fala aí, pô. O eu sou me enviou. Por isso eu quero dizer para alguém nessa noite: o eu sou é o suficiente para a sua vida. Eu sou o que você precisa que eu sou na sua vida. Se você precisa da cura, eu sou a cura. Não, você não está no culto. Se você precisa de um renovo, eu sou o renovo. Se você precisa da porta, eu sou a porta. Se você precisa de um milagre, eu sou o Deus de milagre.
Oh, bendito seja o nome do Senhor. Ele está aqui nessa noite, irmão. Eu creio que Deus cura através da palavra. Eu creio que Jesus liberta através da palavra. Por isso que e João vai dizer: vós já estáis limpo pela palavra que você tem falado. Eu creio que a palavra de Deus é muito mais além do que um bisturi do médico, que ela vai, se tiver depressão, câncer, ele arranca pela raiz. Alguns ele até deixa cicatriz para dizer, vai lá e conta o testemunho. Só que tem alguns casos que ele arranca por completo para mostrar que ele é Deus. Aleluia. Você tem noção do que é isso? Aleluia. Confiança em Deus em tempo de crise. Não temos força contra essa tão grande gente, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Quando fala os nossos olhos estão postos em Ti, sabe o que representa? Irmão, é tão lindo ver vocês assim, irmão, é tão maravilhoso. Sabe o que? Atenção. Dependência. Por isso que é olhando firmemente, essa tradução mais clara do original, olhando firmemente. Sabe, sim, as lutas estão aqui do lado, ele está olhando firmemente para Jesus. As pessoas estão desacreditadas, as pessoas estão dizendo, olha, eu vou morrer, e ele está dizendo, eu estou olhando para Jesus, nada tira a atenção. É isso que precisamos continuar, olhando firmemente para Jesus. Irmã Mayra, se nós continuarmos olhando firmemente para Jesus, irmão, meu irmão, milagre vai acontecer. Aleluia. Oh, irmão, eu sinto Deus aqui. Deus abre madre fechada, Deus abre. A Bíblia diz que Deus cerrou a madre de Ana, não foi o diabo, foi Deus que fechou. Não, é culto de cura e libertação, né? O maior culto de libertação é isso aqui, irmão. O maior culto de libertação é isso aqui. A Bíblia diz que Deus cerrou a madre de Ana, não foi o diabo, não, porque o diabo já pode dizer que o diabo tem nem a chave do inferno, ser infeliz. A gente fica tudo dizendo pro diabo, não, para de dar ibope pra esse cão, rapaz. Que o diabo, pastor, diabo. Deixa esse infeliz lá pra lá. Deus cerrou a madre de Ana. Sabe o que eu aprendo com isso? É Deus dizendo assim, viu, eu quero ver o seu louvor. Quero ver o seu louvor na crise. Porque quando tudo vai bem, como diz o louvor, né? É fácil ficar animado, é fácil cantar, é fácil. Mas quando a crise bate, eu quero ver você animado. Aí Ana vai orar. E a competidora está lá. E ela está lá orando, chorando. Ô, Jesus, me dá uma paz. Tua serva quer. Ô, irmão, quando a gente entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principado, potestade que estão nas regiões celestiais. Deus vai fazer algo tremendo em nosso meio. Ai, Deus vai começar a trazer à existência algo que você nunca viu. Meu Deus, como? Porque quando você reconhecer o que você quer de fato, Deus vai fazer o milagre acontecer na sua vida, como fez na vida de Ana. Versículo 13. O povo se aperfeiçoa, por isso que diz em 2 Coríntios 12, 9, né? Que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diga, ao fraco sou. E é maravilhoso quando você se olha para você e diz, eu sou, agora acabou. Agora, aí Deus fala, é isso mesmo. Porque quando você se sente o vaso, quando você se sente a última bolacha do pacote, aí não estou com você. E por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fragilidade, para você depender de mim e ver que eu sou o Deus na sua vida. E que se eu não fizer, você não faz nada. Você está entendendo? Que se Deus não fazer, irmão, nada. A gente não se Deus tirar esse fôlego de vida, como diz o louvor, né? Se puxar da tomada, não canta, não prega, não faz nada. Se puxar da tomada, irmão, já era. Pastor, como isso? Se Deus decidir lá no céu dizendo, eu vou chamar a senha, e hoje eu vou. Então seja grato, reconheça quem é você em Deus.
E nessa fragilidade aí que Deus vai se aperfeiçoar em você. E você vai se levantar na autoridade do céu dizendo glória a Deus. Sabe por quê? É na fragilidade que a glória de Deus se manifesta. Que o poder de Deus é revelado. Aí as pessoas vão glorificar a Deus dizendo: como assim? Estava na prova, na luta, e agora está cantando, está louvando, está fazendo a obra. Como isso? É porque a nossa dependência está totalmente no Deus que fez os céus e a terra. Irmão, tem irmãos aqui que tem testemunhos maravilhosos, que passou pelo vale, como diz o salmista, passou pelo vale da sombra da morte. A irmã diaconisa Heloísa conta aqui direto, mas ela permaneceu firme, crendo que o Deus de milagre ainda faz milagre. Eu te digo nessa noite, você vai continuar acreditando, mesmo que muitos desacreditem, irmão. Mesmo que muitos duvidem, creia, continue crendo. As promessas do Senhor, o escritor da escola bíblica dominical, ele vai dizer que as promessas do Senhor são como as estrelas no céu. Quanto mais escura a noite, mais elas brilham. O que representa a noite? Noite representa aflição, problemas, lutas, dificuldade, enfermidade. Mas eu quero dizer, contudo, com essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Vou repetir, contudo, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Com tudo isso, Paulo vai dizer: eu me alegro no quê? Nas aflições. Como assim, Paulo? Ô irmão, você se alegra nas aflições? Contudo, me alegro nas aflições, porque o poder de Deus está em mim. Aí ele vai dizer: eu estou crucificado com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que é vivo, Gálatas 2:20, a vida que é vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Aleluia. Paulo está dizendo: eu sofro aflições o tempo todo, combate por fora, lutas por dentro, mas contudo eu fico firme nas promessas do Senhor. Esse mesmo Paulo vai dizer às vezes, ele vai dizer: às vezes eu quero estar com Cristo. Ô irmão, não parece a nossa vida? Olha aqui para nós, irmã Heloísa, não parece a nossa vida? Tem hora que a gente fala assim: ô Jesus, eu queria estar com o Senhor. Ou é só eu que penso esse negócio, irmão? A gente fala: Jesus, como queria estar com o Senhor, meu Deus, muita luta, Senhor, puxa vida. Aí de repente, aí eu lembro dessa palavra. Aí Paulo vai dizer assim: tem hora que eu quero estar com Cristo, mas tem hora que eu não quero estar com Cristo, eu quero continuar pregando o Evangelho. Por quê? Porque tem muitas vidas que precisam ser alcançado através da palavra. Ô irmão, é uma luta constante dentro de Paulo. Ao mesmo tempo que ele quer estar no céu, ele quer também estar continuando pregando o Evangelho. É a nossa vida, não é? Eu sinto graça de Deus. Deus nessa noite é o Deus que está renovando forças de crentes aqui. Combate por dentro. Aí ele vai dizer, né, que a gente fala muito, né? Eu sei ter em abundância, também sei passar necessidades. Ele está dizendo assim: eu estou instruído em tudo. Eu sei da glória quando tem e também da glória quando não tem. Aí a gente fala esse texto, né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que a gente lê mais em cima, mas você vai ver, porque ele pode as coisas lá nesse versículo, que lá em cima ele vai dizer: tem dia que eu passo frio não tendo uma blusa. Tem dia que eu quero ter um alimento, não tenho, mas eu continuo dando glória. Tem dia que também tem abundância, eu também dou glória. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ei, irmão, nessa noite eu quero ser boca de Deus para alguém. Quando você tiver desse jeito, lembra dessa palavra. Lembra dessa palavra aqui.
No momento bom, Deus está com você. No momento mau, Ele está com você. Salmo 46, Deus é o meu refúgio, minha fortaleza. Eu sinto a presença. Quem está alegre nessa noite com Jesus? Mas vamos lá, para a gente terminar. Apregou o jejum em todos perseveraram unânimes em oração. Todos, sem exceção, em oração, unânimes. Atos 2, 42, e perseverava todos os dias no templo, no partir do pão, na comunhão, e tinha tudo em comum. E Deus abençoava e crescia o número de salvos da igreja, acrescentava, porque todos estavam no mesmo lugar, no mesmo pensar, no mesmo agir. E Deus abençoava a irmã Diaconisa Vívia, Deus prosperava, porque o povo estava unido no mesmo propósito, na mesma fé, na mesma esperança. Ao Espírito do Senhor veio sobre um varão, Jaziel. É interessante que nesse versículo aqui você não vai ver falando desse jovem, do que ele era, mas segundo a palavra vai falar que ele, Asaf foi um dos que fez muitos salmos. Não foi feito só por Davi, mas por Asaf. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor desce sobre Jaziel, irmão. Por isso que quando a igreja tem uma vida de oração, irmão, Deus usa quem Ele quer. Quando está ligado no céu, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor desceu sobre Jaziel e disse: não temais, não vos assusteis, esta peleja não é vossa. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Não coloca a tua mão aonde a dele vai. Sabe por que tem gente que prega a prova com a mão? É que Deus diz assim, ó, deixa comigo agora. Aí você vai lá e diz, não, deixa comigo não, assim, eu vou tomar agora vai ver. Aí Deus está dizendo, Deus tomou o profeta dizendo, ei, nessa peleja não, vocês não vão ter que pelejar. Ó que lindo isso aqui, irmão, eu amo isso aqui, ó. Parai, estai de pé, pé fala posicionamento. E vede o livramento. Ô irmão, obediência gera bênção ou não gera? Não. Parai e está em pé, ou seja, posicionamento. Sabe por que muitos padecem, irmão? Porque Deus dá uma ordem, faça isso, faz, aí faz aquilo. Vai para a direita, vai para a esquerda. Vai para frente, vai para trás. Aí fica reclamando da vida, as escolhas que você faz, retrocede. Deus não nos chamou para retroceder. 2 Coríntios 5,17 é assim, as coisas velhas passou lá atrás, lembra lá? Olha para o retrovisor, quando você está no carro, né? Olha para o retrovisor, você olha lá no retrovisor, a estrada lá atrás, esquece essas coisas, as coisas velhas passou, não é quase, e tudo se fez novo. Irmão, eu estou crendo nas palavras de Deus, irmão, eu estou crendo, tudo se fez, não é tudo, é tudo, Deus vai fazer tudo novo para a glória de Deus, você acredita, irmão? Oh, aleluia, Deus vai fazer maravilha em nosso meio, por quê? Porque, esquece as coisas que para trás ficam, eu vou avançando para as que estão diante de mim. Irmão Gil, oh glória, eu sinto Deus aqui nessa noite. Assustar, a etimologia assustar quer dizer quebrantar-se, desfazer-se de medo, né? Que o diabo era assim, lembra os Sambalates e Tobias, que esses fracos judeus, e eles vêm com aquelas palavras abençoadas, né? E tem palavra que parece que neutraliza, e por isso nós temos que ter cuidado das palavras que nós ouvimos, as mesmas palavras que constrói e destrói. Por isso que Deus usou Jeremias dizendo, olha, eu levantei você para edificar, para derribar, né? Porque a gente pensa que, para derribar, como assim, Jesus? Para derribar toda a barreira, toda a mentira, toda a discórdia, toda a fofoca, tudo aquilo que é. Eu levantei você, Jeremias, e muitos não vão gostar, mas eu levantei você, Jeremias. E foi o profeta chorão, Jesus amado, eu queria estar na pele de Jeremias, porque o profeta chorão mesmo, irmão. Por quê? Era o profeta que profetizava e o povo não estava nem aqui. Deus usava o profeta e o povo não estava nem aí. Só que Deus continua falando. Teve um dia que ele está dizendo assim, mais ou menos assim, Deus, eu vou desistir do chamado. Chega, estou cansado.
Chega, Senhor, eu cansei. Bom, às vezes nós não pensamos assim. Eu já pensei assim, irmão. Vou ser sincero para você, eu não posso mentir, né? Ele pode mentir, né, irmão? Porque quem mente é filho do quem? É a única paternidade, né? Misericórdia, sangue de Deus tem poder, está amarrado. Quantas das vezes a gente pensa assim? Jeremias, irmão, o profeta, aí a Bíblia diz que de repente ele está pensando nesses negócios, de repente a chama do Espírito vem sobre a vida dele. E ele diz, é como fogo que queima dentro de mim. E por isso eu não posso parar. Ó, irmão, ao mesmo tempo o presbítero diz que ele quer parar. Ele vai dizer, não posso parar, porque a palavra queima dentro de mim, eu tenho que continuar. Oh, irmão, o combustível para o cristão é, por isso que Abacuque diz, ouvir, Senhor, a tua palavra, não é escutar, é ouvir, porque quem ouve as minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei o homem que edificou a casa sobre a rocha, mas aquele que não ouve as minhas palavras, semelhá-lo-ei o homem que fez a sua casa sobre a areia, que veio a chuva e o vento a derrubou, mas aquele que fez a sua casa sobre a rocha, veio o vento com ímpeto, aleluia, e não derrubou. O que é isso, pastor? A pergunta é, a sua vida está firmada na rocha, que é Cristo, ou está firmada no seu eu, que aí há queda? Por isso a Bíblia diz no Salmo 121, né? Se não me fala a memória, ele leva meus olhos para onde? E de onde vem? A pergunta é, de onde vem o meu socorro? Ele faz a pergunta e ele responde, o meu socorro vem do Senhor, que não só fez céus, mas fez a terra. Eu não sei, irmão, eu prego assim, eu procuro acreditar piamente. Você crê nessa noite? Falta 10 minutos, vamos lá para nós terminar. Batalha, conflito, o que significa peleja? Quem sabe alguns de nós estamos enfrentando essas batalhas, esses conflitos, O nome Jaziel significa Deus vê, determina. Eu imagino Deus levantando Jaziel, que não tem nome. Aí Deus levanta ele dizendo, vai lá e profetiza. E significa Deus vê. Sabe o que eu quero dizer? Que Deus está vendo tudo. Não vou repetir para alguém, Deus está vendo você. Deus está vendo a luta, o medo, as ansiedades, os problemas que você tem passado. Mas eu quero dizer, passe a buscar o Senhor com intensidade, com propósito, olhando firmemente para Jesus. Êxodo 14, 13 a 14 vai dizer, o Senhor pelejará por vós. Falando do povo de Israel, que quando chegou diante do mar, a multidão dos inimigos, dos carros e cavaleiros de Faraó, e eles se veem cercados, e agora eles vão dizer, e agora? Agora nós vamos perecer? Aí a Bíblia diz que Deus olha para Moisés e diz, o que tu tem na mão, Moisés? Ele diz, Senhor, eu tenho uma vara. E aquela vara era a porta, era a chave para abrir a porta. O que você tem na mão, Moisés? Eu tenho uma vara. Então, Moisés, toca, para de reclamar, toca no mar. Ei, irmão, para você pegar aí, ó, enquanto ele toca no mar, automaticamente, no momento, não viu nada. Sabe por quê? A vitória não vem daqui, a vitória vem de lá para cá. Enquanto ele toca aqui, não acontece nada, só que o milagre, Deus está só. A Bíblia diz que Deus soprou com o sopro das suas narinas. Imagina isso aqui, Deus falando assim, agora eu vou abrir o mar. Oh Jesus, imagina, irmão, isso aqui é maravilhoso, ó. Ai Deus, está escrito, irmão. E o mar se abriu. Aí você me pergunta como, eu não pergunte como, irmão. Porque fé não é para ficar interrogando como aconteceu. Não, eu só quero saber que o mar se abriu, Deus fez um milagre. Ô irmão, tem gente que fica perguntando, ô irmão Cine, como aconteceu o milagre, né? Eu quero saber, lembra lá do cego? Como aconteceu? Olha, eu quero saber, o homem chamado Jesus veio aqui, ele untou o lodo nos meus olhos e falou, vai lá no tanque, quer dizer enviado. Eu lavei e estou curado, eu não sei como, eu só obedeci e estou curado e ponto, irmão. Tem gente que fica interrogando como aconteceu, não quer saber como aconteceu, só quero saber que eu era cego e agora eu estou vendo. Amém? É assim, quando o milagre acontecer na sua vida,
As pessoas vão ficar assim, mas como aconteceu? Aí você diz, foi Jesus. Ele fez isso na minha vida, faz na sua vida também. E a Bíblia diz que quando toca o mar, lá de trás, 2 paredões de água. Irmão, você tem noção do que é isso? Parece filme de ficção, mas não é filme. É uma realidade. Porque para Deus, Lucas 1,37, porque para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Qual é o problema que nessa noite te afronta, irmão? Qual o problema que você perde o sono? Fala, meu Deus, qual o problema que você tem aí? Coloca na mão de Deus, faz como Josafá. Aí agora Deus vai dizer assim, ó, nessa peleja vós não tereis que pelejar. Romanos 8,38 vai dizer assim, se Deus é por nós, quem será contra, irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Adoração antecipada. Agora, o segredo da vitória, você pode olhar para alguém dizendo assim, ó, o segredo da vitória está na adoração. Josafá se prostrou com o rosto em terra. Os levitas se levantaram para louvar o Senhor com voz muito alta. E qual é a ordem? Qual é o louvor, presbítero? Ó, você vai levantar agora os levitas. Mas Senhor, não é os homens de guerra, não, é os levitas agora. Os armados vai ficar na intercessão. Irmão, culto profético. Os armados vai ficar na intercessão. E os levitas vai se posicionar na frente. Irmão, isso aqui é... Ninguém vai desembanhar a espada, não. Vai ser na adoração que a muralha, a barreira vai cair, os inimigos vão cair, irmão. Ei, irmão, o segredo da sua vitória está na adoração. Não é contra o inimigo com a arma, não é com a adoração e louvor que Deus vai fazer o milagre acontecer na sua vida. Ô, irmão, você crê nessa noite? Enquanto você adora, Deus trabalha no esposo. Enquanto você adora, Deus trabalha na esposa. Enquanto você busca aqui, Deus faz lá. Josafá se prostrou. Louvar significa brilhar, elogiar a santidade divina. O Deus Elohim, o Deus poderoso, de onde vem aleluia. Quando você adora a Deus, você elogia o Senhor. Quando você diz glória a Deus, aleluia, você está dizendo aleluia. Você está adorando aquele que está sentado sobre o trono. Irmão, você não tem noção da adoração. Aleluia. Enquanto você adora, Deus vai fazer maravilha. Enquanto você adora, irmão, isso aqui foi tão tremendo. Prostrar. O que é prostrar? É dobrar-se de joelho, reverenciar a majestade santa. Salmo 95:6, venham e adoremos e prostremo-nos. Atos 16:25, louvor em meio à prisão. Paulo e Silas, já citei, estava preso, mas estava preso mão e pés, mas a boca não estava. Enquanto eles estão presos, outros presos escutam. Quantos de nós às vezes estamos passando por alguma luta, né? Só que tem pessoas presas em cadeias espirituais que estão nos ouvindo. Será que nós estamos cantando louvor a Deus ou estamos murmurando? Porque o texto diz, enquanto eles cantam louvores a Deus e ora, os outros presos escutavam. E de repente, eles oram e acontece um grande terremoto que abala a estrutura da prisão. E a Bíblia diz que todas as prisões foram abertas. Eu quero trazer nessa noite em nome de Jesus, enquanto eu profetizo essa palavra, que todas as prisões, sem exceção, todas, se você crer, vai ser quebrada em nome de Jesus. As portas vão ser abertas, seja ela de emprego sentimental, seja qual for, em nome de Jesus. Deus vai alcançar a necessidade de alguém que está clamando aqui por misericórdia e socorro de Deus chegou para a vida de alguém que veio nesse culto. Você crê? Levanta a tua mão e glorifica Jesus. Ele é macala surimicandarabarra.
Eu sinto a graça de Deus. Para terminar, 2 Crônica 20, 21. Fé, louvor como armas. Ei, irmão. Aí ele vai dizer: crede no Senhor vosso Deus, estarás seguro. Vamos repetir isso aí? Olhe para alguém e diz assim, ó: crede no vosso Deus, estarás seguro. E agora os levitas, eles se posicionam e dizem: coloca os levitas na frente. Eu imagino os levitas todo posicionado. Crer quer dizer apoiar-se firmemente e confiar. Olha que lindo. Crer é apoiar firmemente e confiar. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Me ajuda a pregar. Perceba, imagine que vocês que estão aqui é os levitas que vão se posicionar. Vamos lá. Imagina que vocês são os levitas e estão se posicionando através da palavra agora. Ó, apoiar-se firmemente e confiar. Majestade santa, beleza, glória e esplendor. Louvor é a arma espiritual. Efésios 6, 10 ao 18. No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para lutar contra a astuta cilada do diabo, e no dia mau ainda ficar firme, resistir, ficar firme, crente na presença de Deus. Aleluia, não é para desviar não. No dia mau fica firme, no dia mau busca, no dia mau reconhece que Jesus é Senhor, no dia mau. Hebreus 11:6, para terminar: sem fé é impossível agradar a Deus. Importa o que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador do que o busca. O que é galardoador? É aquele que tem um galardão. Jesus diz: está comigo o galardão, e darei a cada um segundo as suas obras. Ou seja, Jesus está dizendo: comigo está o galardão, comigo está a coroa, e quem for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Por isso seja fiel, não é até a metade, fiel até chegar ao fim. Por isso que Paulo vai dizer: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira e guardei a fé. Agora o que me resta é a coroa da vida eterna, não somente a mim, mas todos quanto amarem a sua vinda. Fica firme, meu irmão, tem uma coroa de glória para você. Eu sinto graça de Deus essa noite. Eu já estou renovado, irmão. Oh, Jesus, já estou suando já, né? Vamos lá terminar. Ei, irmão, você não vai lutar com as suas armas. Presta atenção nisso aqui. Você não vai lutar com suas armas, pelo amor de Deus, querido. Ô, minha filha, você não vai lutar com as tuas armas, não. As armas naturais do homem sangra, mata. Você vai lutar com as armas espirituais. Você vai lutar com as armas do Espírito. Aleluia. Porque o nosso general é Cristo. Ele vai na tua frente, abrindo os caminhos, endireitando os caminhos todos, aplanando o caminho para você passar. Por isso que Isaías diz: quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Quando passares pela água, não te afogará. O que fala fogo, fala provação intensa. A provação não vai te parar, a prova não vai te matar, a água da vida, das aflições não vai afogar você, muito menos. Por quê? Porque você tem um general, você tem um sumo pastor que está na tua vida dizendo: não para, caminha, eu tenho uma obra com você. E eu encerro. Louvor como adoração e como armas para derrubar o inimigo. Quando começaram a cantar louvores ao Senhor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon.
Ô irmão, isso aqui não é emocionalismo não. Eu acredito, irmão, por isso que enquanto você está aqui crendo, Deus está colocando emboscada, confundindo o inimigo, quem sabe lá na tua casa. Não, eu vou profetizar, levanta a sua mão. Oh querido, enquanto você está aqui adorando, dizendo: Deus, eu não posso nada, Senhor, Deus vai colocar emboscada lá. Ei querido, Deus tem vitória para o teu lar, minha filha. Aleluia. Quem sabe o diabo quer destruir lá o teu casamento, o teu lar, a tua família, mas não vai dela mal. O diabo não vai desistir. O diabo não vai acabar com o teu casamento, o teu lar, a tua família, não. Deus, nessa noite, Ele quebra nessa noite o lar. Deus tira o embaraço. Oh, aleluia. Deus está confundindo o adversário nesta noite. Deus está confundindo o adversário nessa noite. O Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e Moabe. Do monte Seir foram desbaratados. Aleluia. Cilada secreta preparada com propósito. Ou seja, Deus dizendo: olha, enquanto vocês creem e obedecem, eu trabalho por vocês. Enquanto vocês ficam na minha presença, eu trabalho por vocês. Enquanto vocês ouvem a minha palavra, eu trabalho por vocês. Aleluia. A Bíblia diz que eles estão subindo pela ladeira. Deus, quando falou isso comigo, eu falei: meu Deus do céu, a vitória está no fim do vale. A vitória está, ó, eles estão, ó como Deus revela, irmão, Deus é tão maravilhoso, ó. Eles estão subindo pela ladeira de Giz. Só que Deus está dizendo: eu vou descer amanhã. Eu vou descer, tá? Eles estão subindo e só que a vitória de vocês está no fim do vale. Ei, querido, a vitória sua está lá no fim do vale. Porque lá no vale, lá Deus fez com quê? Com que os inimigos um a um matassem um outro. E eles não pegaram a espada sequer. Sabe por quê? Porque os levitas estavam na frente. Ei, irmão, você está entendendo nessa noite a mensagem? Só quem está ligado no trono está entendendo. É na adoração, irmão. Não é como Pedro pegar a espada e dizer: não vai dar certo, não, irmão. Guarda a espada, Pedrão, deixa para lá. Aleluia, porque aquele que fere com a espada vai também morrer. Não, Pedro. O segredo nessa noite é a adoração. Enquanto você adora, Deus trabalha. Se coloque de pé, vamos encerrar. Aleluia. Qual é aquele louvor assim? Eu creio milagre todos os dias. Só para encerrar, irmão. Oh, Jesus. Irmão, tem alguém cansado aí? Eu estava cansado. Estava, né? Estava. Ó. O mover de Deus começa quando o louvor é entoado com fé. Você quer? Aleluia. Salmo 22:3. Deus habita entre os louvores. Vou repetir: Deus habita no meio dos louvores, entre os louvores. 2 Reis 19:35. O anjo do Senhor ferindo o exército assírio. Ei, irmão, Deus está confundindo o adversário, ponhando por terra. Aleluia. Alguns olham aqui e dizem: Senhor, é difícil demais. Esquenta não, querido. Enquanto Deus só quer que você creia. Deus só quer que você adore. Enquanto você adora, o coração é duro. Deus trabalha no coração duro. A Bíblia diz que o coração